Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme o horário que você está assistindo essa aula. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Aula de ciências hoje, ainda continuando sobre o assunto dos plásticos, tá? Então vamos lá. Opa, volta aqui. Plástico. Do que é feito o plástico? Então eu vou colocar para vocês lá no mural esse link aqui do YouTube, que é um vídeo que mostra como é feito o plástico, tá? Para que vocês entendam, né? Um pouco sobre como é feito o plástico. É um vídeo de 3 minutinhos e pouco, não é um vídeo muito longo, mas que vocês para que vocês possam entender um pouquinho de como é feito o plástico, da onde vem o plástico, tá bom? Para entender o texto que vem na apostila, apostila 4, na página 160 e 161. Depois 162, 163, é só para terminar ali. E tem uma atividade no livro de atividades complementares, página 60, ok? Então vamos lá. Então olha lá, na página então 161, nós temos lá, pelas lentes da matemática, mas está lá em ciências, tá? Falando um pouco de matemática, mas em ciências. Deixa eu arrumar minha câmera aqui, que tá meio caída, coitada. Acho que melhorou um pouco. Aí. Então, olha lá. Então, esse texto é da internet, tá? Anshan Brasil. É do site do Estadão. O Estadão é um jornal, tá? Então, olha lá. Um jornal de São Paulo. Plástico é o maior desafio ambiental do século XXI, que é o século que nós estamos, segundo a ONU, Meio Ambiente. Tá? Um material que foi criado para salvar vidas animais, hoje é o responsável pela morte de 100 mil animais marinhos a cada ano. O plástico, a cada ano. O plástico, o material, foi desenvolvido no século XIX para substituir produtos feitos a partir do marfim dos elefantes. Nós já falamos sobre isso, né? Naquela época, o substituto foi um plástico perfeito com celulose. No entanto, esse material foi posteriormente desenvolvido a partir do petróleo para barateá-lo, para ficar mais barato, e garantir mais qualidade e durabilidade, para durar mais, tá? Então foi usado o petróleo. O petróleo é um recurso natural que vem perfurado lá no fundo do mar, lá, tá? Que se faz muita coisa, né? Nossa gasolina vem do petróleo, tá? Com petróleo se produz muitas coisas. Desde então, impulsionado pela indústria de embalagens, o uso do plástico cresceu de forma exponencial. Estima-se que a produção em 2050 chegue a 33 bilhões de toneladas. Neste mesmo ano, cientistas calculam que haverá mais plásticos do que peixes nos oceanos. Para Fernanda Dalto, gerente de campanhas da ONU Meio Ambiente, o problema não é o plástico, mas sim como usamos. A especialista participou de um encontro em São Paulo no Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado sempre no dia 5 de junho, tá? Justamente para discutir a questão, considerada pela ONU como o maior desafio ambiental do século XXI. Durante o evento, ela apresentou alguns dados que estão alarmando a organização. Então vamos lá, o que ela falou lá? Estima-se que todos os anos cerca de 8 a 13 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos. Mais de 40% de todo o plástico produzido durante 150 anos foi usada uma única vez antes do descarte. Então não foi reciclado, né? De todo o plástico produzido, apenas 9% foi reciclado, né? É isso que eu estou falando aqui.
Menos de 1/5 da produção foi reaproveitada. Entre os materiais mais encontrados nos oceanos estão canudos, sacolas plásticas, redes de pesca, bituca de cigarro, tampinhas. São produzidas 1 milhão de garrafas plásticas por minuto. Então, a cada minuto, 1 milhão de garrafas plásticas. É muita coisa, né? Então, vamos lá. Na página 161, tem lá uma atividade sobre esse texto. Então, vamos lá. Pela leitura do texto, é possível afirmar que o plástico sempre foi um vilão para o meio ambiente? Não, né? Assinale o gráfico que representa quanto plástico foi usado uma única vez antes do descarte, segundo o texto. Então, foi lá 9%. Então, é esse aqui, tá? Olha aqui, ó. O quadradinho pintado representa... O quadradinho pintado de lilás representa que o plástico foi usado só uma vez. E o branco usado mais de uma vez, tá? 3. Considerando todo o plástico produzido, assinale o gráfico que representa o reaproveitamento dessa produção. Então, aqui também, ó, que foi reaproveitado está pintado, que não foi reaproveitado está branco. Então, olha aqui, é esse aqui, tá? Isso aqui é difícil, né, para o segundo ano, por isso que eu estou fazendo junto, porque é muito complicado para que vocês possam fazer isso sozinhos, né? Segundo o texto, qual dos gráficos a seguir representa a proporção de plásticos que já foi reciclada? Então, de novo, o pintado é plástico reciclado, o não pintado branco é plástico não reciclado. Então, é esse aqui, tá? Aqui não, ok? E vamos lá. Eu só fiz essa para algumas mães que assistem, né? Eu só coloquei esse texto aqui porque é um texto interessante, né, sobre o plástico. Mas essa atividade aqui é uma atividade bem complicadinha de matemática para eles, né? Mas, enfim, vamos fazer juntos para que não tenha problema, tá? É um tema assim, de matemática ainda muito complexo para eles, né? Mas é só para uma questão de conhecimento mesmo, tá? Agora você vai relembrar o que estudou. Os elementos não vivos artificiais são os materiais produzidos e alterados pelo ser humano. Então, olha lá, a cerâmica, né, feita de argila. Argila vem da onde? Da natureza, né? E aí se mistura lá com a água, né? E vai sendo alterado pelo ser humano para se transformar em um vaso, um prato, né? A cerâmica. Os materiais têm diferentes características. Pode ser duro, mole, flexível, lembram? Cada material possui um tempo de decomposição na natureza, que nós já vimos também, sobre o papel, tecido, o chiclete, o filtro de cigarro, o plástico, a madeira, o metal, o vidro e a borracha. Lembra? O descarte incorreto dos materiais pode poluir o ambiente. Então, aqui nós vamos até aqui só, tá? E nós vamos agora, vou dar uma paradinha aqui, que eu vou abrir lá no livro de atividades complementares, ok? Então, aqui na página 60 do livro de atividades complementares, vou aumentar aqui um pouquinho. Olha lá. Então, por que eu pedi para que vocês assistissem o vídeo sobre o plástico? Porque aqui tem o seguinte. Diz assim: qual é a origem dos materiais necessários para produzir o brinquedo? Então, para se produzir, esse brinquedo é feito de quê? É feito de plástico, certo? E quais são os materiais necessários para a produção do plástico?
Então, um pouquinho aqui, peraí. Então vamos lá. Qual é a origem dos materiais necessários para produzir o brinquedo? Opa, não é este. Oh, meu Deus. Pera aí. Vamos diminuir essa letra que está muito grande. Volta aqui. Cada vez que eu vou gravar tá de um tamanho esse negócio. Agora ficou muito pequeno. Vamos lá. Eita. Vamos lá. Agora deu. Agora sim. Esse brinquedo tem origem da natureza, especificamente do petróleo. Certo? Então esse brinquedo tem origem da natureza. Por quê? Porque ele vem do petróleo. O petróleo é da natureza, ok? E aí depois aqui no vídeo lá vocês veem que passa por todo um processo que se transforma em plástico, né? A imagem abaixo representa um produto de plástico, material muito utilizado em diversas atividades dos seres humanos. A partir de qual matéria-prima o plástico é produzido atualmente? Então, de novo, a partir do petróleo. Tá? Qual era a matéria-prima utilizada quando o plástico foi desenvolvido? O plástico era produzido a partir da celulose, então. Antigamente não era do petróleo. Então, o plástico era produzido a partir da celulose. Essa celulose hoje em dia se usa ainda para se fabricar o papel, tá? Ok? Então, até aqui. Uma boa aula para vocês. Um beijo a todos e fiquem bem.